Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Livrano e hoje nós vamos conversar sobre 2 livros, então vai ser um vídeo 2 em 1. Os livros são uma duologia, 1 e 2, obviamente, que é da autora Dri Satris, acredito que seja assim que se pronuncia o nome dela, é uma autora nacional e os livros são Meu Melhor Pra Você e Meu Pior Pra Você. Como viram aqui, eu li no Kindle Unlimited. E eles estão de graça no Kindle Unlimited. E eu gostei, mas tenho alguns comentários a fazer. Primeiramente, esses são livros romance hot, a gente poderia dizer, né? Que é alguns livros que estão muito em alta. Se você abre, por exemplo, o TikTok, o que mais tem são passagens de romance hot quando você coloca a tagzinha livros no buscador. E assim, eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu não gosto muito quando é muito superficial, assim, o livro, sabe? Quando é uma coisinha assim muito batida, muito, nossa, meu Deus do céu, o que eu tô lendo? E que nem as cenas hot compensem. E não é o meu gênero favorito de livro. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu amava aqueles livrinhos de banca de jornal, tipo Sabrina, Bianca, essas coisas. Eu tinha uma paixão por esses livros, eu tinha vários. Principalmente, eu tendo a pensar agora em retrocesso, que eu gostava desses livros porque eles eram extremamente baratos. Eu comprava, não sei, por R$1, R$2, 3 livros daquele. Então, pelo precinho, o meu amor, assim, aumentava. E era um tipo de livro que você lia muito rápido. Eu devorava aqueles livros, assim, era surreal. E que sempre tinha uma passagenzinha, assim, dos protagonistas. Mas era muito mais leve do que esses romances que estão agora na moda. Mas, assim, era o mesmo conceito. Um romance, agora continua sendo um romance, mas tem essa pitada hot pra incrementar e impulsionar a audiência. E eu gosto, eu acho que tudo é válido no quesito de leitura. Não acredito nesse estereótipo, existem livros para quem são leitores mesmo, e existem livros para jovenzinhas, ou para, sabe, umas coisas que as pessoas ficam impulsionando. Isso não é literatura de verdade, etc. Que nem quando teve a febre de 50 tons de cinza, que teve toda aquela discussão, isso não é literatura de verdade, isso não é livro, isso não merece ser chamado de livro. E eu acho uma besteira tão grande, porque é muito importante que as pessoas leiam, e as pessoas têm que ler o que elas gostam de ler. Se é romance hot que você gosta de ler, ótimo, maravilhoso, leia quantos você quiser. Eu acho que impulsionar o hábito da leitura em si é muito importante para que as pessoas possam até descobrir outros tipos de livro, outros temas, mas também se no final disso, dessa busca, dessa entrada no mundo da literatura, ela decidir que só quer ler um tipo específico de livro, uma categoria específica, tá tudo bem também. Eu acho que é muito importante, além de tudo, a gente parar de colocar estigmas e regras no que é para ser lido, como deve ser ler, que tipo de leitor, que leitor você tem que ser. Isso não existe, só existe. As pessoas são livres para fazerem o que quiserem. Eu sou dessa premissa que você tem que ler o livro que te faz bem, o livro que você gostar, independente do que aconteça. Tanto que eu não sou muito de ler esses livros, mas eu peguei esse livro especificamente. Você sabe, num tempo que você tá com a mente muito cheia e você só quer uma coisinha divertidinha pra ler no final do dia, pra dormir tranquila, esquecer dos perrengues durante que você passou e pra relaxar a mente, assim. Eu ando tendo sonos muito agitados, então eu queria coisas assim leves, fáceis de digerir, para conseguir ter uma noite tranquila de sono. E eu encontrei nesses livros que o objetivo foi alcançado, e maravilha. Então vamos lá, falei e nem comecei a falar dos livros. Como eu disse, é uma duologia e ela tem um pano de fundo da medicina, que é um tema que eu gosto muito, fã de Grey's Anatomy. Eu desisti, claro, de Grey's Anatomy, porque até a própria Grey sair, imagina eu. Mas durante muitos anos eu acompanhei fielmente a série. Gosto muito de outras séries que tratam dos temas também. Gosto muito de ler livros sobre médicos e livros que médicos escreveram.
Então, tendo esse pano de fundo da medicina, já me interessei um pouco. No primeiro livro, que se chama Meu Melhor Pra Você, a gente vai acompanhar a história do Bruno e da Maitê. A Maitê, ela tem 26 anos, é uma médica muito competente, muito inteligente, e ela vai começar a fazer a sua especialização num hospital que, pasmem, é dos pais delas. Ou seja, ela é a dona do hospital que ela vai trabalhar. Mas, como nem tudo são flores, ela escolheu uma especialização de trauma, e o especialista nessa área aparentemente a odeia, mas a história fica um pouco mais complexa porque ele é um velho conhecido da família, ele viu ela nascer, ele é 12 anos mais velho do que ela, então tem esse age gaping que ao longo do livro eu descobri que é um tema constante nos romances hot, né? Um tema muito apreciado. Então ele é um antigo amigo da família, convive com a família dela até hoje, e ele se recusa a ensiná-la no primeiro momento. Faz muito tempo que ela quer aprender com ele, que ela viu ele. Ela escolheu essa especialização exatamente por um momento que ela viu ele em ação trabalhando. E ela quer aprender com o melhor, e o melhor na área é ele. Enfim, essa é a premissa inicial desse livro. E assim, não é nenhum spoiler, mas é bem presumível que eles acabam se envolvendo, começam a trabalhar, mas acabam se envolvendo. E tem essa questão de, ele é mais velho do que eu, ele é praticamente da minha família. Os pais dela e o irmão dele veem ele como o tio dela. Como assim, de repente, eles estão se pegando pelo hospital? Então é um livro divertidinho de se acompanhar. Teve algumas questões que me incomodaram no livro, principalmente o fato dele chamar ela de pirralha o tempo inteiro. Isso me estressou assim num ponto. Mas toda vez que ele falava, eu ignorava, só pra conseguir ir gostando do livro. Eu também achei ela extremamente mimada. Se comenta no livro como ela é mimada, né? Os próprios personagens, ela própria admite que é mimada em determinados momentos. Mas assim, eu não comprei muito esse amor, essa paixão louca dos dois. Não me desceu muito. Mas assim, foi que nem eu disse, não é uau, um grande livro, mas é um livro divertidinho, que você consegue achar a história interessante, as cenas hot, que eu acho que é o que a maioria das pessoas que vão pegar um livro desse pra ler se interessam, se são boas ou não, são bem boas, valem a pena. Então, realmente tem hot no livro. E eu gostei desse livro, mas foi ok, foi uma leitura ok. Agora, o segundo livro, Meu Pior Pra Você, eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que a autora conseguiu desenvolver muito mais os personagens, talvez porque a gente já conhecia eles um pouco, né? Pra explicar, nesse primeiro livro, Meu Melhor Pra Você, a gente tem uma conclusão final bonitinha, a gente sabe o que aconteceu até uns anos depois com os personagens. No segundo livro, a gente vai acompanhar a história do melhor amigo da Maitê, que é o Leonardo Fonseca. A gente vai acompanhar a história dele nesse segundo livro, já com esse tempo que passou, né, no final do primeiro livro. E eu gostei muito porque eu acho ele um personagem muito mais interessante e muito mais crível, sabe? É muito mais simples se relacionar com ele do que com a Maitê e o Bruno no primeiro livro. Então, nesse segundo livro, a gente vai acompanhar o Leonardo e a Maria Eduarda. E a Maria Eduarda estudou com eles durante a época da faculdade e eles se odiavam completamente. E adivinha só, ela vai trabalhar no mesmo hospital que ele, sem muitos spoilers, mas ele é o chefe da pediatria, atuou no começo do livro, e eles vão ter que trabalhar juntos, mas eles não se suportam. Eles não conseguem conviver 2 segundos um do lado do outro sem começar uma briga instantânea. Mas assim, é aquela coisa de enemies to love, é outro conceito, né? Inimigos pra amantes. E as cenas hot desse segundo livro são muito boas, são bem melhores do que o primeiro. Eu particularmente gostei bem mais e achei muito mais realístico, nem existe essa palavra, muito mais realístico, sabe? As coisas assim muito mais verdadeiras e tal, o desenvolvimento até
como que eles passam desse enemies to love é muito mais natural, eu achei assim. E a história dos dois, a personalidade dos dois também, eu gostei bem mais mesmo. Mas de toda forma, eu recomendo a leitura dos dois. Eu acredito que dê sim pra você ler só o segundo e não ler o primeiro, mas fica uma experiência meio incompleta. Ainda mais se você tiver o Kindle Unlimited, tá de graça. É só clicar e baixar o livro que você vai ter acesso ao mesmo. Eu gostei. Antes disso, eu tinha lido um outro livro da autora que eu não gostei muito. E é engraçado que esses dois são os primeiros que ela escreveu. E esse outro que eu tô comentando foi o mais recente que ela escreveu. E eu gostei muito mais desses dois. Eu achei eles muito mais bem escritos e sem tanto clichê, assim. Tem clichê, claro, mas a gente tem que entender que é um romance. Um romance, assim, sessão da tarde. Romance, assim, não vai passar na sessão da tarde esse daqui de jeito maneira. Porque é totalmente inapropriado para menores. Mas entendeu o que eu quis dizer, né? É um romanção, assim, pra você acompanhar sem muitas pretensões, não é um clássico pensante pra virar a cabeça do avesso. É pra você se divertir, se emocionar até, dependendo do seu envolvimento com os personagens. Mas é mais assim, pra você divertir, relaxar, uma leitura leve, sabe? Eu recomendo esses livros pra quando você tá ou com a cabeça muito cheia, ou quando você tá com uma ressaca literária. Porque dá uma curiosidade você saber o que vai acontecer e tal. Eu li eles super rápido, um atrás do outro, assim. E foi justamente por isso que eu queria coisas leves e eles cumpriram a função e entretêm também. Então fica aí a recomendação. Se você gosta desse tipo de livro, se você não gosta, tá tudo bem. O que a gente tem que parar urgentemente é com esse negócio de isso não é livro de verdade, isso é uma porcaria. Isso não existe, ó. Aqui nesse canal não existe isso, na minha vida também. Todo livro é livro, todo leitor é leitor, independente do que gosta. O importante é a gente, no final do dia, ler, que ler é o mais importante, e espalhar a leitura para todos os cantos possíveis. É isso. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo. Tchau!